a autoridade do Hugo Motta não advém só da cadeira que ele ocupa, advém também de um certo respeito à autoridade, né? Toda autoridade depende, em mais ou menor grau, do consentimento dos governados, né? E me parece que ele, nesse momento, não consegue nem o mínimo. E olha, no parlamento isso é ainda mais importante, né? Tem a questão dos líderes, você tem acordos, tem os procedimentos. E nesse momento me parece que ele está absolutamente sem autoridade, ele está desautorizado pelos parlamentares, inclusive aqueles que ajudaram a colocar Hugo Motta sentado naquela cadeira. E isso pode gerar um caos bastante custoso para o Brasil. E, por fim, entre todos esses problemas que a gente enfrenta nesse eterno dia da marmota brasileiro, nós ainda acabamos com mais um, que é o presidente da Câmara incapaz de não só organizar uma pauta minimamente, não só manter os trabalhos ali em funcionamento, mas acabando com a polarização brasileira contra si mesmo, né? Ele conseguiu unir os campos políticos que são inimigos do dia a dia, que separaram famílias no Brasil, mas que se uniram para desafiar a sua autoridade. Acho que é uma coisa inédita nos últimos anos termos essa concertação em favor de um objetivo. E esse objetivo foi fazer com que Hugo Motta ficasse com cara de bobo perante a população brasileira. Tem alguns... Já existem analistas questionando se ele chega ao ano que... completa o ano que vem. Não é que se chega ao ano que vem. Seria algo bastante raro na política brasileira a retirada de um presidente da Câmara durante, né, o exercício desse mandato de presidente. A gente hoje de manhã fez esse exercício e só se lembrou de Severino Cavalcante na reunião de pauta, e o Severino caiu por causa de um escândalo de corrupção com uma lanchonete da Câmara, certo? O mensalinho. O mensalinho lá da lanchonete. Eu não sei, não vou apostar aqui que ele caia, porque ele tem um padrinho ainda forte que deu um pito público nele bastante escancarado ontem, que é o Arthur Lira. Então, assim, a gente, inclusive, quando a gente fala que a gente tem edições de sábado aprofundadas, reportagens que são bacanas, se você quer ir além do noticiário e tudo isso, o bom é que a gente não mata a cobra, pois somos tudo eco-chato aqui. A gente fere a cobra e mostra o pau em seguida. E aqui está a prova. Em setembro, a nossa Júlia Kekia fez uma reportagem relatando sobre a tibieza de Hugo Motta, a fraqueza dele. E dali a gente já vinha entendendo o quanto ele não tinha autoridade. E não é só autoridade, porque autoridade e liderança andam juntos. Você às vezes lidera não tendo grande autoridade, mas de um jeito mais bonachão e tal. Ele não tem nenhum atributo de líder, né? E nesta reportagem da Júlia, que saiu em setembro, ela narra como ele, antes de ser filhote de Arthur Lira, na verdade, filhote de Eduardo Cunha. Ele tem esses dois grandes patrocinadores políticos, padrinhos políticos. O Cunha não está em condições de dar pito público em ninguém, ele está construindo este retorno. Ele vai acontecer, tá, gente? A filha dele já está lá. Exatamente, e aqui não estou profetizando nada, é algo que já está em andamento. Agora, Arthur Lira tem, e Arthur Lira o fez. Foi a público ontem dizer que a Câmara está uma esculhambação, foi o termo que ele usou, e insinuou, mais do que insinuou, apontou Hugo Motta como responsável por essa zona, certo? Se o padrinho político dele, que é quem realmente é poderoso, já largou a mão, como a Luísa bem colocou no abre do programa, assim, ele vai ter que rebolar bastante para se segurar no cargo. Agora, mesmo que ele se segure, é quase decorativo. E o que ele está fazendo para tentar
não sair tão menor do que entrou. O que eu acho que é inevitável. Mas é papel dele tentar evitar, certo? Ele está, então, fazendo essa aposta de colocar tudo na pauta. Eu não estou conseguindo agradar ninguém, vocês que se virem. Então, vou pôr tudo na pauta. E aí, os profissionais da política falaram, mas põe mesmo. Vem, então. Então vem, né? Então, assim, é um jogo de truco em que tá todo mundo berrando 6, 9, 12, às custas, né, de o Brasil assiste. O Brasil tá, pois não, né? Porque... Tudo bem, olha, nesta conta, por exemplo, ele colocou devedor contumaz, que é algo que enfim, podem concordar ou não, mas é um projeto que estava ali em discussão. Sim. De resto, a gente está muito mais envolvido em questões relativas a eles próprios, a essa briga, do que a questões pertinentes às discussões que a gente precisa. E a prova, só para complementar, a Júlia, né, já enaltecia aqui essa reportagem que ela fez, e ela hoje nos deu a informação, e todos nós que cobrimos política aqui há muito tempo sabemos o que isso, vamos entender o que isso quer dizer, é que no afã de tentar resolver, mostrar serviço, save face, né, para usar o termo em inglês, né, de não ficar tão feio para ele determinou que a comissão de ética votasse coisa hoje, uma sexta-feira de dezembro. Olha, para não dizer que o Congresso nunca trabalha em dezembro, o Congresso trabalha em dezembro normalmente em torno de um assunto, orçamento. E mesmo assim, já tem acho que 2 anos, não consegue aprovar o orçamento, deixa para março do ano seguinte, certo? Mas tenta, porque interessa a cada um dos parlamentares ter a carinha do orçamento do ano seguinte para ter mais ou menos uma noção do tamanho das emendas, né, que lhe diz respeito. Votar qualquer outra coisa em dezembro é muito raro. Numa sexta-feira. É porque realmente o Hugo Motta sentiu... Galvão, Tino, sentiu. E aí botou todo mundo para tentar, pelo menos, entregar mais alguma cassação. Ou recomendação de cassação. O que está no Conselho de Ética, na Comissão de Ética hoje, a pedido do Hugo Motta? A avaliação dos casos dos amotinados bolsonaristas de agosto, para quem ele aliviou grandemente por todos esses meses, e depois do que ele fez com Glauber Braga na quarta-feira, ele achou que então realmente talvez tenha ficado chato, é melhor votar alguma coisinha aí. O Hugo Motta, se sobreviver a 2026, não se reelege presidente da Câmara e... não sei se reelege deputado federal. Não, deputado federal ele tem um nicho bastante seguro ali, seguro. Muitas gerações construídas em torno daquele Mas nicho. Você sabe que a noção de um político muito fraco é uma das coisas que mais podem virar voto, né? Sim. Porque, assim, as pessoas não gostam da noção de entregar o seu voto na mão de alguém que é fraco, que é visto como fraco, o político né? fraco também não entrega nada, né? Você solidifica o poder político numa região entregando coisas ali. Um político fraco não entrega. Só para complementar uma coisa nesse tema, o Arthur Lira, apesar de todo o poder que todo mundo sabe que ele tem, é um político que se manifesta muito pouco. Uhum. Ele tem muito poucas opiniões, assim, né? Poucas vezes você vê ele dando declarações peremptórias, assim, como ele deu sobre o Hugo Motta. Eu me lembro de outros 2 casos. Quando ele disse que o Padilha era seu inimigo, né, que na época o Padilha era o ministro da articulação política do governo, o Arthur Lira era o presidente da Câmara. Ele deu essa declaração, que o Padilha era o seu inimigo, acho que era esse mesmo o termo. Desafeto. Desafeto, né? Uma coisa muito forte. Desafeto assim. Pessoal. Isso, era uma coisa pessoal, assim, né? De desafeto pessoal. E no dia do segundo turno, quando ele deu uma entrevista dizendo que o Lula tinha ganhado a eleição, bola pra frente, vamos lá. Eu não me lembro do Arthur Lira dando muitas declarações e creio que isso
seja uma forma dele valorizar os seus posicionamentos públicos. Ele é um político que atua muito bem nos bastidores, que tem muito poder, que apesar de ser associado ao Bolsonaro, indica cargos no governo Lula e trabalha no bastidor. Ele raramente faz declarações de posicionamentos públicos, e aí quando ele faz, a gente precisa prestar atenção, porque o significado é grande. Ele guarda esses momentos com muito carinho, então a gente precisa ouvir o que ele está dizendo, porque para chegar nesse momento, um longo caminho, eu tenho certeza, foi percorrido. Mas, Magno, eu acho que é exatamente esse ponto que você está frisando aí. O fato de ele falar muito pouco, ou de dar declarações peremptórias com muita escassez, faz com que elas sempre tenham muita força, né? Tenham muito impacto. Que é uma manifestação pública, quer dizer, ele está, de certa forma, dando uma sinalização para os grupos políticos ao redor dele, que é tipo, isso aqui eu estou tratando com muita intensidade, tá? Então, isso é uma das maneiras que um político pode ter para manifestar força. Já passou de 13h, isso quer dizer que a gente já pode falar da pesquisa da Quest, né? Tem uma pesquisa da Quest que o horário de embargo era 13 horas de hoje. Era isso mesmo, não era? Isso, 13 horas. 13 horas. Não, a última coisa que eu quero fazer é romper o embargo. Tem jornalista que faz isso, eu não faço. Acho que acho que não se faz. É um acordo civilizado que se faz com fontes e tudo mais. O que é essa nova pesquisa da Quest e por que é interessante? É uma pesquisa em que pesquisou-se um grupo muito pequeno de pessoas, os 513 deputados federais. E a partir disso, a Quest fez um balanço comparando a opinião dos deputados federais com a opinião da sociedade brasileira. Vamos lá. Primeiro, ideologicamente, na sociedade brasileira, isso aqui são os números da Quest, tá? Os números da última pesquisa Quest. Na sociedade brasileira, 18% dos brasileiros se declaram de esquerda e lulistas. Tá? Lula é meu líder. 18%. Na Câmara dos Deputados, 20% dos deputados se declaram de esquerda e lulistas. Está razoável. 18%, 20%, a representatividade é a mesma. Na sociedade brasileira, 15% dos brasileiros se declaram de esquerda, porém não lulistas. PSOL, Ciro Gomes, enfim, tem os outros caminhos possíveis de você ser de esquerda, mais radical, menos radical. Agora, na Câmara é 9%, 15% para 9%. Independentes, 31% dos brasileiros se veem com independência em relação à esquerda e direita. 31%, um terço dos brasileiros. Na Câmara dos Deputados, 24%, está ligeiramente subrepresentado. A direita bolsonarista, na sociedade, 22% dos brasileiros dizem que são de direita, 22% dizem ser de direita, mas Bolsonaro não, muito obrigado. Na Câmara dos Deputados, 25%, um quarto dos deputados. Está razoável, 3 pontos de diferença aí, está razoável. Agora, na sociedade brasileira, 13% dos brasileiros se dizem de direita e bolsonaristas. Na Câmara dos Deputados, 21%. O bolsonarismo é super representado na Câmara dos Deputados quando a gente compara com a média da sociedade. O que, na verdade, se explica pela capacidade de organização mesmo do PL, do Novo ali, de eleger deputado. Eles são bons de fazer isso. Então, eles acabam usando as regras em seu favor, as regras do processo eleitoral em seu favor, para ter uma superrepresentação. Mas isso é interessante porque, entre outras coisas, a gente vê essa voz bolsonarista na Câmara dos Deputados com muita frequência e fica um pouco com a impressão de que tem um poder político imenso ainda no bolsonarismo e tem uma tendência a achar que isso é refletido na sociedade. Não é.
Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.